Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo que vai trazer o elemento, na minha opinião, mais importante da fotografia. E além de ser o elemento mais importante, é também aquele mais universal, digamos assim. E por que universal? Bom, a composição fotográfica é um elemento que pode ser utilizado de qualquer equipamento, de qualquer dispositivo, desde o seu celular, do seu smartphone, como também de câmeras fotográficas, câmeras compactas e até mesmo os drones. E, além desse aspecto universal, a composição fotográfica também é um tema que sustenta todos os outros elementos técnicos da fotografia. E que elementos são esses? Ela sustenta o entendimento da luz, da velocidade, do diafragma, a profundidade de campo e de todos os elementos técnicos como um todo que a fotografia contempla. E muito mais que isso, a composição não sustenta apenas os elementos técnicos, mas sustenta também os elementos cognitivos, São os elementos inspiracionais, os elementos que reforçam de fato as intenções, as reais intenções do fotógrafo. Então, por isso, se você quer diferenciar suas fotos, oferecer a elas um contexto pautado em narrativas, em intuição, vamos juntos que eu vou falar hoje sobre composição fotográfica através, olha só, da teoria da Gestalt. Como assim, Karina? A gente sabe, quando falamos em composição, é muito comum trazer à tona fundamentos da regra dos terços ou até mesmo da proporção áurea. Mas meu intuito hoje não é falar de forma aprofundada sobre esses dois elementos da composição, tá? A gente vai fazer aqui algumas menções a fim de comparar essas regras ao real conteúdo deste vídeo, combinado? Então, essas regras e proporções nas quais a composição ela foi estudada, elas são sim de extrema importância para nos oferecer uma fundamentação teórica, mas não é sobre isso que eu vou direcionar a nossa aula de hoje. Hoje eu pretendo direcionar toda a atenção para o olhar que eu, Karina, utilizo nas minhas narrativas, e nas minhas fotos, que é através da Gestalt. Bom, eu sou a Karina Bordalo, fotógrafa há mais de 8 anos e também sou psicóloga, atuo com desenvolvimento de pessoas há mais de 18 anos. Então vamos lá. A composição fotográfica é um dos temas que eu particularmente mais gosto na fotografia. É um elemento que une técnica e comportamento, muito mais, une olhar, sentimentos, narrativas. É um tema que pode transformar as suas fotografias em algo muito mais impactante. Vamos lá? Composição fotográfica não é apenas a organização dos elementos de uma foto. Não é apenas o ângulo que eu direciono a minha câmera. Composição fotográfica está relacionado principalmente à mensagem que você quer transmitir. E para cada mensagem teremos um posicionamento de luz diferente. Isso mesmo, luz. A luz é o elemento mais importante da fotografia. Afinal, fotografar nada mais é do que escrever com a luz. Por isso, compor uma boa imagem, compor uma boa foto está principalmente relacionado a entender como a luz ela funciona, seja natural ou artificial. Um exemplo, dias mais ensolarados, eles trazem fotos mais quentes, ao passo que dias mais nublado favorecem fotos mais frias, digamos assim. Então, estudar a luz vai viabilizar contrastes, sobreposições de luz e sombras. Isso vai trazer fotos muito mais criativas para você. Veja essa imagem. Por alguns minutos, a posição do Sol ele privilegiou um contraste de luz, intensificando marcas de extrema beleza à fotografia. Aqui foi importante observar a posição do Sol e como que ele estava se manifestando em meio a todo aquele jardim. A natureza ela é muito dinâmica, pessoal. Aquele efeito de luz e sombra, ele durou apenas alguns poucos minutos. Bom, então vamos lá.
Eu falei anteriormente que a composição fotográfica ela não está relacionada, né, apenas à regra dos terços ou à proporção áurea. Esses são elementos fundamentais para a fotografia, mas a composição ela vai muito além disso. Ficar preso a essas regras pode limitar bastante o seu olhar fotográfico de uma forma geral. Uma boa fotografia, definitivamente, ela não está relacionada a colocar o assunto principal na regra dos terços, né? O mais importante, na verdade, é inserir elementos que não causem grandes distrações ou confusões mentais, né? E para isso a gente vai precisar entender como que a mente percebe os estímulos visuais. Para isso, eu vou trazer aqui conceitos da Gestalt, que é a área da psicologia humanista, que defende, né, que para a gente compreender as partes é preciso, antes de tudo, compreender o todo. Para Gestalt, o todo não é apenas a simples soma das suas partes, né? E, à primeira vista, a gente percebe o quê? Os objetos na sua totalidade, e só depois a gente vai compreender de uma forma específica os detalhes em si. Lembram da lição do chapéu, do livro Pequeno Príncipe? O que você vê aqui? Muitos responderiam um chapéu. No entanto, ver as coisas na sua totalidade é natural na percepção dos seres humanos, certo? Mas, se a gente perceber os detalhes, né, das suas partes de uma forma muito mais específica, os seus detalhes, a gente pode descobrir muitas outras possibilidades. O chapéu, ele pode ser, na verdade, uma jiboia que engoliu um elefante. Então, o nosso cérebro ele não percebe isso de uma forma tão imediata, né? Ele utiliza parâmetros de leitura visual que focam no todo, né? De uma maneira unificada. Ele não prioriza especificamente os detalhes. Bom, então vamos lá. A Gestalt é um substantivo alemão que tem uma tradução muito difícil para o português, né? Então a gente pode entender a Gestalt como forma, ou até mesmo teoria das formas, que nos mostra estímulos, né, que podem ser percebidos pelas pessoas de uma forma geral. Karina, mas o que isso tem a ver com a fotografia? Bom, mais do que você imagina. Vamos lá. Eu vou trazer para vocês alguns princípios da Gestalt que mostram como é o processo de interpretação de uma imagem, né? Tanto no aspecto externo, que seria como a luz ela é percebida pela nossa retina, quanto no aspecto interno, ou seja, como que é o processo fisiológico do nosso cérebro, tá? Então, na minha visão, esses fatores eles vão estimular de uma maneira muito positiva o seu olhar fotográfico, né? E, consequentemente, a sua composição fotográfica também, tá? Dentro da fotografia. São 6 princípios que podem te ajudar a ver muito mais além do que diz a regra dos terços e também o que diz a proporção áurea. Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da semelhança, né? A gente tem muita facilidade em fazer organizações mentais de objetos. Por exemplo, a gente guarda na gaveta tipos de roupas parecidas, né? Da mesma cor. Ou a gente coloca na sacola do supermercado elementos que tenham, né? Que são da mesma classe. Isso já se tornou automático. Elementos iguais, eles tendem a se unir através de cores, de linhas, de traços, de formatos. Vamos para o exemplo. Nessa foto, a gente percebe o princípio da semelhança na forma e nas cores das casas, né? Todas estão ali aglomeradas, parecidas entre si e formam um lindo elo visual. Segundo princípio é o da segregação. Segregação é um elemento de destaque da fotografia, né? Aqui a gente percebe uma capacidade de isolar objetos de uma forma sobreposta umas às outras, seja através de uma variação estética que possui um elemento de destaque em relação ao outro, seja através de textura, de brilho, de cor. Então vamos lá. Nessa foto aqui,
a gente consegue observar um elemento de destaque na imagem, certo? Quem é esse elemento? É o surfista. Ele é um elemento de destaque frente a uma paisagem totalmente homogênea, né? Então, além da prancha amarela, que também traz uma característica de uma maneira muito perceptível. Terceiro princípio é o princípio da pregnância. O que é pregnância? Pregnância significa também simplicidade, diz respeito a uma figura que apresenta muito equilíbrio, né? Muita clareza, muita unificação visual. Uma foto de alta pregnância é uma foto, digamos, com alta simplicidade, onde os seus elementos facilmente eles são percebidos, seja, né, no seu contexto de cores parecidas, ele traz imagens também muito homogêneas e muito harmônicas. Nessa foto, Paz, a gente tem uma alta pregnância em todo o seu contexto. Ele traz um sentido harmônico da sua composição e das suas cores também de forma geral. O quarto princípio é o da continuidade. Essa lei, ela mostra, né, como funciona todo o fluxo da nossa percepção numa sequência de elementos que o nosso cérebro ele aciona. Ele trata de uma tendência, né, dos objetos em seguir uma linha de fluidez visual. Isso é feito através de quê? Através de formas, de linhas, de cores e até de profundidade também. Aqui a gente percebe uma repetição ordenada dos prédios aqui na foto. Então, não apenas na parte superior da imagem, mas isso se reforça também na parte inferior, no reflexo da água. Nessa outra foto, os traços eles trazem uma composição organizada, né, com elementos parecidos, seguindo uma mesma direção. O quinto princípio é o princípio da figura fundo. Aqui a gente tem uma capacidade perceptiva natural em destacar o elemento principal da fotografia, né, da imagem, quando ele está em contraste com o quê? Com o fundo. Então, essa é mais uma possibilidade para suas composições, que podem ser trabalhadas de diversas formas. Uma delas é controlando bem a profundidade de campo, né, através das suas lentes. Então, usar bastante contraste, separar a figura e fundo com cores e também com tamanhos. Nessa fotografia, uma das várias formas de utilizar o princípio figura e fundo é com molduras, como eu estou utilizando aqui, né? Então, seja através de plantas, de folhas, de arcos, o contraste aqui está bem perceptível, traga uma ideia de profundidade bem interessante para a fotografia. Bom, vamos lá. O sexto e último princípio é o princípio do fechamento, e eu diria que é um dos princípios mais interessantes e criativos também, na minha opinião. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade fantástica de preencher ou complementar uma imagem que, na teoria, ela não foi ainda totalmente finalizada, né? Então, antigamente, né, na nossa infância, a gente fazia aquele exercício de ligue os pontos, né? Então, antes de terminar o desenho, a gente já imaginava o resultado do fechamento daquelas linhas. Nessa foto aqui, por exemplo, eu fotografei o MASP contrastando com as nuvens e com o céu. Mas, de acordo com o princípio do fechamento, eu fotografei aqui um coração em cima do MASP. Deu para entender? É uma forma super criativa de fazer as suas imagens. Bom, a Gestalt, pessoal, traz diversos princípios e trazê-los hoje aqui a vocês reforça muito a importância da gente entender a composição de uma forma mais intuitiva. Na minha opinião, a fotografia tem o intuito de trazer emoção, não apenas ao seu autor, somos nós, os fotógrafos, mas também a quem observa, né, a foto. Então, usar os princípios da Gestalt nas nossas fotografias, né, a gente vai trabalhar não só as partes, mas o todo de uma forma geral. Para fins de conhecimento, a regra dos terços é a divisão da imagem em um jogo da velha.
nas quais os pontos em que as linhas cruzam serão aqueles em que o elemento principal vai ser diretamente posicionado. Ela pode ser muito interessante para o fotógrafo que está começando a estudar a composição fotográfica, né, seus fundamentos básicos. E ela pode ser também muito interessante para você que quer realmente utilizá-la em contextos que estejam diretamente alinhados com a mensagem que você quer transmitir. Mas, definitivamente, ela não pode ser o seu único norte. E eu vou falar o porquê. Uma, né, das desvantagens da regra dos terços é que ela não muda, né? Mesmo em lugares diferentes, com assuntos diferentes, mas ela não muda. Então, em alguns momentos, seguir uma preocupação muito excessiva em direcionar um assunto principal dentro de um ponto específico, né, do jogo da velha, pode ocasionar a chance de comprometer a sua composição. Isso também pode fazer com que elementos de extrema importância naquela imagem, de extrema relevância, sejam excluídos da sua foto. Além do mais, eu acredito que a grande desvantagem da regra dos terços é limitar a criatividade do fotógrafo. Isso faz com que ele, pense apenas na regra e não na mensagem que ele quer transmitir de uma forma mais profunda. Eu sou movida todos os dias a pensar fora da caixa, a quebrar os meus próprios paradigmas, tanto os técnicos quanto os relacionados à minha forma de agir e de pensar. A perceber também a fotografia de uma forma mais leve, mas ao mesmo tempo mais criativa, mais disruptiva. Sempre me incomodou muito o estudo da composição pautado apenas em regras específicas, como a regra dos terços, por exemplo. Eu reforço, né? Ela foi muito importante para a evolução da fotografia, né? Ela foi muito importante enquanto fundamentação teórica. E ela tem também os seus diferenciais. Mas fazer dela uma muleta para compor melhor as suas fotos é limitar-se a muitas outras possibilidades. É uma forma de limitar o seu olhar. Uma boa foto é resultado de muitos fatores, mas eu considero o principal deles a composição. E uma forma de treinar a composição e o olhar é praticando. Para isso, uma das primeiras coisas que podem ser feitas quando você estiver buscando narrativas e novas composições é identifique protagonistas para suas fotos. Os protagonistas, eles são os elementos da fotografia que se destacam. São os elementos que têm as narrativas voltadas para si. Por exemplo, todo filme tem um protagonista, né? Ou até dois. Todo livro tem um protagonista. Toda música tem um protagonista. Então, toda história tem um elemento principal. Com a sua foto, não será diferente, não pode ser diferente. Então, defina até um, dois ou até três protagonistas, mas não mais que isso. Um ou dois eu considero sempre mais interessante, mas se fizer necessário para a narrativa da sua imagem, utilize até três protagonistas sim. E após definir os protagonistas, pense de que forma você pode posicioná-los, né? Faça fotos com ângulos diferentes, né? Seus protagonistas assumindo posições diferentes na imagem, fazendo um jogo de luz diferente. Então, uma das grandes vantagens da fotografia digital é a possibilidade de fazer muitos cliques, de testar, de praticar ainda mais. Então, não economize nos cliques da sua câmera. Né? Quanto mais fotos você faz, melhor fotógrafo você se torna. Pratique sim, né, a regra dos terços, mas pratique outros olhares também, como os exemplos que nós falamos hoje sobre a teoria da Gestalt. Hoje, agora, é uma excelente oportunidade para você pegar a sua câmera e fazer fotos nos conceitos que estudamos hoje. Não deixe nunca de praticar. Eu costumo dizer que a excelência ela vem da repetição.
Nunca se esqueça disso. Bom, hoje foi apenas o início do nosso diálogo nesse tema que eu sou completamente apaixonada, então não deixe de curtir, de comentar, de seguir a nossa página e um grande abraço, até a próxima e deixe brilhar!